Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso curso de projetos elétricos. Essa é a nossa aula número 19. Hoje nós vamos iniciar a tratativa sobre os critérios para proteção nas instalações elétricas. Especificamente na aula de hoje nós vamos falar sobre a proteção contra sobrecorrentes, apresentar os principais critérios e os principais dispositivos para essa função. A norma ABNT NBR 5410 estabelece que as instalações elétricas devem ser protegidas contra, no mínimo, os seguintes aspectos, tá? Contra sobrecorrentes, sobretensões, choques elétricos e efeitos térmicos que podem ocorrer dos condutores. Nós vamos estudar, a partir dessa aula, cada um desses critérios aqui. Na aula de hoje nós vamos falar especificamente sobre a proteção contra sobrecorrentes, ok? Então, o que vem a ser sobrecorrentes, tá? Sobrecorrentes são correntes elétricas cujos valores excedem o valor da corrente nominal projetada para a instalação. E aí nós vamos ter basicamente dois tipos de sobrecorrente. Nós vamos ter as correntes de sobrecarga e as correntes de curto-circuito, que também são referidas como correntes de falta. No caso das correntes de sobrecarga, nós temos aqui uma corrente que excede em algum percentual a corrente nominal e é resultante da solicitação de equipamentos cuja potência está acima da capacidade da instalação. Então, por exemplo, se você tem lá um circuito que foi dimensionado para tomadas de uso geral, que é para ser utilizado ali com pequenos equipamentos portáteis, e de repente você instala, conecta naquele circuito um equipamento que tem uma solicitação muito elevada, como por exemplo um chuveiro elétrico. Então você vai ter ali uma corrente acima da capacidade que foi dimensionada para aquele circuito. Esse é um caso de sobrecorrente, tá? Então essa sobrecorrente ela vai provocar uma elevação térmica nos condutores daquele circuito, o que é prejudicial para a instalação, tá? Contudo, essa sobrecorrente ela pode ser tolerada por um curto período de tempo sem maiores danos. A própria isolação dos condutores, os próprios equipamentos da instalação, eles são feitos para suportar sobrecorrentes, desde que elas sejam temporárias e que elas ocorram por um curto período de tempo, Então, elas são toleradas somente nessas situações. O outro tipo de sobrecorrente são as correntes de curto-circuito ou correntes de falta. Nesse caso, o valor da corrente excede o valor da corrente nominal em dezenas ou até centenas de vezes, Então, é uma corrente decorrente de defeitos graves na instalação, como o contato direto entre a fase e a terra ou entre fases distintas, tá? A corrente de curto-circuito ela provoca efeitos destrutivos na instalação, então ela deve ser eliminada imediatamente. Diferente da sobrecarga, não há tolerância para as correntes de curto-circuito, porque elas são valores muito elevados e elas danificam muito rapidamente a instalação, causando a fusão dos condutores, o derretimento de toda a isolação e pode levar a incêndios na instalação, o que é muito comum inclusive. Portanto, elas devem ser interrompidas tão rápido quanto possível, ok? Bom, e quais são os dispositivos utilizados para fazer a proteção contra sobrecorrentes nas instalações? Os principais dispositivos são os seguintes, tá? Os disjuntores termomagnéticos, como está apresentado aqui, são dispositivos que, como o próprio nome sugere, eles têm um princípio de atuação térmica e também magnética. Nós vamos falar um pouco mais sobre ele. Os fusíveis, que são dispositivos que também têm capacidade de proteção contra sobrecorrentes e tanto de sobrecarga quanto de curto-circuito. Nesse caso, eles geralmente se baseiam em um filamento que quando é sobreaquecido ele derrete e, portanto, interrompe a passagem de corrente no dispositivo. E também os relés, tá? Os relés são dispositivos mais sofisticados, geralmente baseados em dispositivos de estado sólido, na qual você pode programar diversos tipos de proteção, proteção contra sobretensões, contra sobrecorrentes, proteções térmicas, proteções contra quedas de fase, enfim, existe uma série de relés, de tipos de relés, geralmente eles são ajustáveis
Então são dispositivos mais robustos e que são utilizados em situações específicas. Do ponto de vista de instalações elétricas prediais, o dispositivo mais utilizado é o disjuntor, tá? O disjuntor termomagnético. Por isso nós vamos falar um pouco mais sobre ele a partir de agora. Então, os disjuntores, eles são capazes de realizar proteção contra sobrecargas e curto-circuitos simultaneamente, tá? Devido à característica termomagnética dele. A atuação térmica está ligada à proteção contra sobrecargas e a atuação magnética está ligada à proteção contra curtos-circuitos, tá bom? Aqui a gente tem uma ilustração, né, da constituição interna dos disjuntores, em que a gente pode verificar de uma maneira superficial, pelo menos, o princípio de funcionamento do equipamento, né? Então você tem aqui o manipulador ou alavanca, né, que é a parte do componente em que você utiliza para ligar ou desligá-lo, né, fechar ou abrir os contatos dele. Quando você aciona esse contato, esse mecanismo de conexão e desconexão, ele possui aqui um contato móvel, né, que vai ficar em contato com esse outro contato fixo, né? Uma vez que você fecha isso aqui, o contato móvel encosta no contato fixo e ele fica nessa posição até que um evento ocorra. Quais seriam esses eventos, né? O primeiro deles está relacionado a essa parte aqui, que é o atuador bimetálico, que tem justamente a função de proteger contra sobrecargas, tá? Isso aqui é uma junção, né, de dois metais diferentes. Cada metal desse tem um coeficiente distinto de dilatação térmica. Então, à medida que esses metais vão sendo percorridos por uma corrente elétrica, essa corrente elétrica vai aquecer os metais e eles vão se dilatar. Só que como eles têm um coeficiente de dilatação térmica diferente, essa dilatação não vai ser igual para os dois metais. Tá? Um deles vai se dilatar mais do que o outro, o que vai provocar uma curvatura desse bimetal aqui. Tá? Essa curvatura vai fazer com que o mecanismo de conexão seja desacionado. Tá? Então esse bimetal ele vai entortar aqui para cima e vai desfazer a conexão que estava feita. Tá? Essa é a atuação no caso de sobrecargas. A gente tem também aqui esse dispositivo que é o atuador magnético, né? Ele é uma bobina que também é percorrida pela corrente elétrica no circuito, tá? Então essa bobina ela tem internamente aqui um contato com uma mola e quando essa bobina é percorrida por uma corrente muito elevada, vai surgir aqui um campo magnético também muito elevado que vai criar uma força capaz de fechar ou atrair esse atuador, né? De modo que também vai ocorrer a abertura desse dispositivo de conexão, tá? Então a gente tem basicamente a atuação em função desse atuador bimetálico e em função desse atuador magnético que é a bobina, tá bom? Aqui a gente tem uma ilustração da mesma mecanismo de qual é o percurso que a corrente perfaz. Então você tem a corrente perfazendo, né, quando você fecha aqui o disjuntor, o contato móvel encosta no contato fixo e a corrente vai aqui percorrer o bimetal. A corrente vai também passar aqui junto da bobina magnética, né? E tanto esse bimetal aqui pode entortar e fazer o desacionamento do disjuntor, como também essa bobina, né, pode ser magnetizada em função de uma corrente muito elevada e provocar, ele vai empurrar aqui, né, um atuador para cima, também provocando a abertura desse disjuntor, ok? Então esse é o mecanismo básico de funcionamento dos disjuntores. Uma característica importante que nós precisamos observar nos disjuntores são as suas curvas de atuação, como está exemplificado aqui, né? Eu tenho curvas de atuação em que eu tenho no eixo X aqui a corrente, um múltiplo da corrente nominal desse disjuntor e no eixo Y aqui eu tenho o tempo de atuação, né? Então, por exemplo, imagina um condutor cuja corrente nominal dele seja de 100 amperes, tá? E ele tem essa curva de atuação aqui. O que é que ocorre? Para uma sobrecarga de 200 amperes, vamos supor que esse condutor ele tem corrente nominal de 100 amperes e por alguma razão está circulando lá no circuito uma corrente de 200 amperes, tá? Qual é a relação de 200 com 100? É uma relação de 2 vezes, tá? Então eu vou vir aqui no eixo X e procurar o 2, tá? 2 vezes a corrente nominal. E aí eu vou procurar aqui, ó,
eu vou procurar aqui qual é o tempo de atuação. Então, eu sei que ele vai atuar no mínimo, aqui um pouco mais de 10 segundos, né? Aproximadamente aqui 13 ou 12 segundos. E também ele vai vir até aqui e vai atuar no máximo aqui, tá? Em aproximadamente 2 ou 3 minutos aqui, tá? Então esse é o tempo de disparo do disjuntor. Eu vou ter aqui o disparo ocorrendo entre 13 segundos e 3 minutos, tá? Esse disparo ele vai ocorrer em função do disparador térmico, tá? É aquele disparador bimetálico que a gente apresentou anteriormente, tá? Então, esse bimetal ele vai sendo aquecido, ele vai causando uma torção, uma envergadura que vai, em algum momento, entre 13 segundos e 3 minutos, ele vai causar a abertura do disjuntor, ok? Agora, se por um acaso eu tiver uma corrente de curto-circuito, que é uma corrente bem mais elevada do que a nominal, como por exemplo aqui uma corrente de 1 kA, né, seriam 1000 amperes, a relação entre a corrente aqui, no caso 1000, e a nominal 100 vai ser de 10 vezes, né? Então 10 vezes eu vou vir aqui para essa mesma curva e eu vou ver que 10 vezes está aqui, ó, no limite do eixo de disparo. Então o disparo nesse caso vai ocorrer em 0,01 segundos, né? Um disparo quase que instantâneo, tá? Esse disparo ele vai ocorrer por aquele dispositivo magnético, né? Aquela bobina lá magnética. Então é um disparo quase que instantâneo. Então, se a gente observar aqui, eu posso dividir a atuação do meu disjuntor em dois tipos, né? Até aproximadamente aqui 3,5 vezes a corrente nominal, ou até 3 vezes a corrente nominal, eu vou ter um disparo aqui nessa faixa, né, do disparo térmico. Agora, se eu tiver uma corrente maior do que 3 vezes a corrente nominal, aí tanto faz se é 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 vezes, o disparo sempre ocorre aqui praticamente de forma instantânea, né? Então isso quer dizer o quê? Que esse disjuntor ele considera como sendo um curto-circuito correntes que sejam 3 vezes maior do que a corrente nominal, tá? Correntes 3 vezes maior do que a nominal, ele considera um curto-circuito e ele faz a abertura imediata do disjuntor através do disparador eletromagnético. Correntes que estejam entre 1 e 3 vezes a corrente nominal do disjuntor, ele vai abrir em um determinado período de tempo. Ele não vai abrir instantaneamente, porque ele considera que isso é uma sobrecarga e, portanto, o circuito pode tolerar essa corrente por algum tempo, tá? Outra característica importante da gente observar é aqui, né? Essa corrente mínima de atuação. Então, isso quer dizer aqui, ó, 1,3. Ele vai atuar a partir de 1,3 vezes 1,13 vezes a corrente nominal, tá? Então, se eu tiver uma corrente de 1,1, ou seja, 10% maior do que a corrente nominal, esse disjuntor ele não vai atuar, né? Mesmo, vamos supor, o disjuntor é de 100 amperes, se estiver circulando 110 amperes no circuito, ele não vai atuar. Ele vai permitir que essa corrente circule indefinidamente, porque ele entende que esse é um percentual que os componentes da instalação são capazes de suportar. A partir de 13%, aí ele vai atuar, né? 13% é o valor mínimo e ele vai atuar aqui num tempo de 1 hora, tá bom? Então, se você tiver uma corrente de 13% acima da nominal, a partir de 1 hora, com essa corrente constante, o disjuntor atua. É importante nós entendermos bem a característica de atuação dos condutores a partir dessas curvas, tá? E outra coisa importante de sabermos também é que os disjuntores, eles possuem basicamente 3 tipos de curva, tá? De acordo com essa norma aqui, a ABNT, NBR, NM 60898, tá? É a norma brasileira que estabelece os critérios de construção dos disjuntores e ele divide os disjuntores em 3 curvas de atuação, curva B, curva C e curva D. Tá? Do ponto de vista da atuação térmica, né? Essa parte aqui que protege contra a sobrecarga, as curvas B, C e D elas podem ser idênticas. Agora, a diferença entre elas está aqui, ó, na atuação do curto-circuito, que é aquela atuação magnética. Tá? A curva B ela tem uma tolerância menor para curto-circuitos, tá? Ela estabelece que
o curto-circuito ocorre entre 3 e 5 vezes a corrente nominal. A curva C, ela tem uma tolerância maior do que a curva B, né? Ela vai estabelecer que o curto-circuito ocorre entre 5 e 10 vezes a corrente nominal. E, por fim, a curva D, ela tem uma tolerância ainda maior, né? Ela vai estabelecer que o curto-circuito ocorre entre 10 e 12 vezes a corrente nominal, tá bom? Ou seja, eu tenho aqui uma tolerância maior sobre correntes. No caso, se eu tiver, por exemplo, um disjuntor com a curva B, ele tem uma tolerância menor a sobrecorrentes, né? Uma sobrecorrente a partir de 3 vezes ele já considera curto-circuito e vai desligar imediatamente o disjuntor. Agora, se eu tiver um com a curva C, ele vai tolerar, né, até 5 vezes a corrente nominal, como sendo apenas uma sobrecarga, e só vai atuar a partir disso instantaneamente. E no caso da curva D, é a partir de 10 vezes a corrente nominal, tá bom? Então, qual é a utilidade, né, de você ter 3 características distintas como essa? É que você pode aplicar em diferentes situações. Se você tem, por exemplo, cargas totalmente resistivas, como é o caso de um chuveiro elétrico, então o recomendável é que você utilize disjuntores com a curva B, porque nesses casos ele vai ter uma corrente resistiva, então ele vai ser menos tolerante. Agora, se você tem uma instalação com componentes que são indutivos, como por exemplo ar-condicionado, máquina de lavar, qualquer equipamento que possua característica indutiva, então esses equipamentos eles têm a característica de ter uma corrente um pouco maior na sua partida. Por isso tem que haver uma tolerância um pouco maior para esses equipamentos, né? Por isso, nesses casos é recomendável a utilização da curva C. Agora, se você tem equipamentos altamente indutivos, como é o caso de grandes motores, esses equipamentos eles possuem uma corrente que pode chegar até 10 vezes a corrente nominal durante a partida, né, que vai durar ali alguns milissegundos. Então, o equipamento de proteção ele tem que tolerar essa corrente inicial de partida. Por isso, nesse caso, o uso adequado é o do disjuntor da curva D. Se você, por exemplo, utilizar um disjuntor com a curva B para fazer a proteção de um motor elétrico, toda vez que esse motor for acionado, o disjuntor vai disparar, porque a corrente de partida do motor elétrico ela é muito elevada, né? Ela é uma corrente que ela é muito alta na partida, mas logo em seguida ela se restabelece. Então, você tem que ter o seu dispositivo de proteção tolerante a essa corrente de partida, tá bom? Então, nós precisamos entender bem o funcionamento dos disjuntores. Para quê? Para não fazer a proteção inadequada dos equipamentos na instalação e aí o disjuntor vai ficar disparando de forma inadequada, né? Bom, nós vamos tratar agora sobre os procedimentos para o dimensionamento dos disjuntores, tá? Numa instalação elétrica. Então, a norma ela estabelece que os disjuntores têm que ser dimensionados a partir de 2 critérios, justamente os critérios de sobrecarga e o critério de curto-circuito, tá? Com relação à proteção contra a sobrecarga, então a norma estabelece lá o seguinte, que a coordenação entre condutores e o dispositivo de proteção, que é o disjuntor no caso, ela tem que ser da seguinte forma, né? Para que ela fique assegurada, ela tem que provê-las de tais modo que a corrente de projeto do circuito seja menor do que a corrente nominal do disjuntor, que por sua vez tem que ser menor do que a capacidade de condição de corrente dos condutores, tá? Então vamos repetir aqui, a corrente de projeto do circuito tem que ser menor do que a corrente nominal do disjuntor e que por sua vez tem que ser menor do que a capacidade máxima de condução dos condutores, tá? Outra condição é que a corrente convencional de atuação do disjuntor tem que ser menor do que 1,45 vezes a capacidade de condução dos condutores, tá? Então, se nós formos lembrar lá naquela curva que nós apresentamos aqui do disjuntor, qual seria a corrente convencional de atuação desse disjuntor? Seria essa aqui, ó, 1,13, tá? 1,13 vezes a corrente nominal do disjuntor. Na realidade, todos os disjuntores que são feitos atendendo essa norma aqui, a BNT-NBR 60898, automaticamente já atendem também essa condição B, né? Então, uma vez que a gente garanta que a condição A estará atendida,
a condição B também estará atendida, né, por conta do próprio critério de fabricação dos disjuntores. Então, o que a gente tem que se preocupar é com essa aqui, a corrente de projeto tem que ser menor que a corrente do disjuntor, tem que ser menor do que a capacidade de condução dos condutores. Essa ilustração aqui facilita para a gente entender, tá? Então, você tem um condutor, esse condutor ele tem uma determinada capacidade de condução de corrente, e você previu lá no seu circuito, em função de todas as cargas que estão instaladas, que vai passar nele uma corrente IB. Evidentemente, IB, que é a corrente de projeto, tem que ser menor do que a capacidade de condução do condutor, ok? E o seu disjuntor, ele tem que ter uma corrente nominal que esteja justamente localizada aqui, entre a corrente de projeto e a corrente e a capacidade de condução dos condutores. Porque aqui você garante que o disjuntor não irá atuar inadequadamente, ou seja, com correntes normais do seu circuito, né, correntes para as quais seu circuito foi projetado, e você também garante que ele vai proteger o condutor porque ele vai atuar sempre antes que a corrente atinja a capacidade de condução dos condutores, tá? Então essa aqui é o local onde deve estar a corrente nominal dos condutores. Por sua vez, a corrente de atuação do disjuntor, que é aquela corrente que ele efetivamente vai desligar o circuito, ela tem que ser no máximo 1,45 vezes essa capacidade de condução de corrente aqui. Só que pela própria norma de construção dos disjuntores, a gente garante que se essa condição aqui estiver atendida, essa outra também estará, tá bom? Então vamos fazer um exemplo aqui para ficar bastante claro então como a gente dimensiona disjuntores, segundo a NBR 5410. Imagina um circuito em que você tem, na verdade aqui, 3 circuitos agrupados, tá? Você já calculou a corrente nominal de projeto desses circuitos aqui, a partir da carga que está instalada neles, conforme nós já mostramos nas aulas anteriores, né? Então imagine que para o circuito 1 você tem uma corrente nominal, que eu estou chamando aqui de IB, para ficar com a mesma nomenclatura da norma. Você tem 25,45 amperes. Para o circuito 2 você tem 29,52 amperes e para o circuito 3 você tem 15,14 amperes. Então, a primeira coisa, a gente precisa o quê? Determinar os fatores de correção dessa corrente, né? Nós já estudamos que essa corrente ela pode ser corrigida pelo fator de correção da temperatura e pelo fator de correção do agrupamento, tá? Vamos considerar o fator de correção da temperatura como sendo 1 para todo mundo, ou seja, está todo mundo ali com 30 graus de temperatura ambiente, tá? Com relação ao agrupamento, eu tenho que 3 circuitos agrupados no mesmo eletroduto, no mesmo conduto. Então eu vou ter um fator de correção, se a gente for resgatar lá a tabela de correção de agrupamento, isso aqui vai ser 0,7, tá? Vocês podem consultar lá depois. Então, para todos esses 3 circuitos, eu vou colocar um fator de correção por agrupamento de 0,7. E aí eu vou fazer o quê? Dividindo essa corrente aqui, né, 25 pela multiplicação desses dois termos aqui, ou seja, 25,45 dividido por 0,7, eu vou chegar a 36,6 e assim também para as outras duas. Então essa é a corrente que eu vou utilizar para determinar a seção transversal dos meus condutores. Como é que eu determino a seção transversal, né? Vamos considerar que aqui o método utilizado será o da capacidade de condução de corrente. Então eu vou lá resgatar aquela tabela que me apresenta a capacidade de condução de corrente. Vamos supor que o método de instalação aqui é eletroduto embutido na parede, portanto é o B1, e eu tenho 2 condutores carregados, porque aqui é apenas fase neutro, né? Então eu vou utilizar o quê? Essa coluna aqui da tabela para fazer o meu dimensionamento, tá bom? Então eu preciso, no caso do circuito 1, de uma corrente com capacidade de condução de corrente superior a 36,6 amperes, né? Eu vou vir aqui, eu vou encontrar um condutor de 6 milímetros, tá? É o menor condutor que eu tenho que selecionar aqui, é 6 milímetros. Para o 42,17, eu vou ter que selecionar o quê? 10 milímetros. E para o 21,63, eu vou ter que selecionar quem aqui? 2,5 milímetros, tá? Então, essas são as seções transversais desses condutores, ok? Agora, eu vou calcular o quê? A capacidade de condução de corrente desses condutores, tá? A capacidade de condução de corrente dos condutores é essa própria que está dada aqui na tabela, né? Ele próprio já diz a capacidade de condução de corrente. Contudo, eu preciso corrigir essa capacidade de condução de corrente
por esses fatores aqui também, tá? Então, se eu não tivesse nenhum condutor agrupado no meu eletroduto, a capacidade de condução de corrente desse condutor de 2,5 seria exatamente 24. Mas como eu tenho condutores agrupados, então a capacidade de condução de corrente dele diminui, né, por uma questão de aquecimento. O aquecimento dos demais circuitos vai influir naquele circuito individual, então eu tenho que reduzir a capacidade de condução de corrente nesses condutores. Então, fazendo essa multiplicação aqui entre a capacidade de condução de corrente que eu tenho na tabela e os fatores de correção de temperatura e de agrupamento, eu chego na capacidade de condução de corrente efetiva dos meus condutores, tá? Que vai ser isso aqui. No caso do 6, por exemplo, seria quem? Seria 41 vezes o 0,7, vai dar 28,7. Tá? No caso do 10, seria quem? Seria 57 vezes 0,7, vai dar 39,9. E no caso do 2,5, seria 24 vezes 0,7, vai dar 16,8. Ok? E aí me resta agora definir qual é a corrente do meu disjuntor, a corrente nominal que eu vou selecionar para o meu disjuntor, né? A norma diz o seguinte, que eu tenho que observar essa relação aqui, né, de que a corrente nominal do disjuntor ela tem que estar entre a corrente do circuito e a capacidade de condução dos condutores. Tá? Então vamos lá. Para o caso do circuito 1, eu teria que ter, portanto, a corrente do meu disjuntor entre o 25,45, que é a corrente que eu estou calculando para o meu circuito, tá? E o 28,7, que é a corrente que eu estou dizendo que o condutor suporta, é a capacidade de condução do corrente. Então eu tenho que ter um disjuntor entre esses dois valores aqui. Ora, nesse caso eu tenho um problema, porque eu não tenho valores comercialmente disponíveis, né, que estejam dentro dessa faixa, entre 25,45 e 28,7. Eu vou ter um disjuntor de 25 amperes comercialmente disponível, e vou ter também um disjuntor de 32 amperes. Então, esses dois valores eles estão fora dessa faixa. Então, não é possível selecionar um disjuntor que atenda a essa condição. Se vocês quiserem saber quais são os valores comercialmente disponíveis para disjuntores, vocês podem consultar catálogos de fabricantes, né, como a Siemens, a Schneider, a WEG, em vários fabricantes que produzem esse tipo de equipamento. Então, eu tenho que fazer o que nesse caso aqui? Eu tenho que alterar a seção transversal do meu circuito. Não pelo critério da capacidade de condução de corrente, mas sim porque eu não consigo prover uma proteção adequada para esse circuito com os disjuntores comercialmente disponíveis. Tá? Então, nesse caso, eu tenho que selecionar a seção imediatamente superior a ela, né? Selecionando, por exemplo, um condutor de 10 milímetros. Nesse caso aqui do condutor de 10 milímetros, eu vou ter uma capacidade de condução de corrente já corrigida, né? A gente calculou aqui de 39,9, tá? Portanto, nesse caso, a corrente do disjuntor agora vai ter que ficar entre o 25,45, que eu calculei para o meu circuito, e o 39,9, que é a capacidade de condução do circuito. E aí, nesse caso aqui, eu posso selecionar o valor de 32 amperes como sendo a capacidade nominal do meu disjuntor, a corrente nominal do meu disjuntor, porque esse valor vai estar compreendido aqui entre a corrente do circuito, corrente calculada para o circuito, e capacidade de condução de corrente do condutor, tá? Então, eu vou ficar aqui, vou corrigir a seção transversal desse condutor, vai mudar aqui para 10 milímetros quadrados, e eu vou ter um disjuntor aqui de 32 amperes, tá bom? Vamos fazer aqui agora para o circuito 2. No caso do circuito 2, eu vou ter que ter um disjuntor cuja corrente nominal esteja entre 29,52, que é a corrente calculada para esse circuito, e 39,9, que é a capacidade de condução de corrente para um condutor de 10 milímetros nessas condições de instalação. Então aqui, igualmente, eu posso selecionar um disjuntor de 32 amperes, tá bom? Então, para o circuito 2, o disjuntor também seria de 32 amperes. E, por fim, para o circuito 3, eu vou ter que ter um disjuntor cuja corrente nominal esteja entre 15,14, que é a corrente do meu circuito, e 16,8, que é a capacidade de condução de corrente desse condutor de 2,5 milímetros nessas condições de instalação. Para esse caso aqui, eu posso selecionar um disjuntor de 16 amperes, tá bom? Que é um valor comercialmente disponível. Então, eu vou ter aqui um disjuntor
de 16 amperes. É assim que a gente seleciona os disjuntores, que a gente dimensiona os disjuntores numa instalação, observando esse critério, né, de proteção contra sobrecorrentes. Ok, pessoal? Então, como a gente já comentou, né, a gente está observando só essa condição aqui de cima, porque a condição de baixo, né, 1,45 vezes a capacidade de condução dos condutores, ela já vai estar atendida pela questão da norma que rege a fabricação dos disjuntores, ok? Bom, então a gente havia comentado que também existe uma exigência com relação à proteção contra os curtos-circuitos na norma, né? A norma diz o seguinte, olha, que a integral de Joule que o dispositivo deixa passar, esse dispositivo aqui é o disjuntor, né? Ela deve ser inferior ou igual à integral de Joule necessária para aquecer o condutor desde a temperatura máxima para serviço até a temperatura limite de curto-circuito, que pode ser indicado pela seguinte expressão. Esse valor aqui é o que ele chama de integral de Joule do disjuntor, do dispositivo de proteção, tá? A unidade para isso aqui é amperes quadrados segundos. E esse outro valor da equação aqui é a integral de Joule do condutor, que representa o quê? A energia capaz de elevar a temperatura do condutor desde a temperatura máxima para serviço contínuo até a temperatura de curto-circuito, supondo-se aquecimento adiabático, que é o aquecimento que não há troca de calor com outro meio, tá? O valor de K aqui é um valor que é dado em tabela, que eu vou apresentar daqui a pouco, e o valor de S é a própria seção transversal do condutor em milímetros quadrados. Então, pessoal, de uma forma bem clara, o que a norma está dizendo? Ela está dizendo o seguinte, olha, durante o curto-circuito vai ser liberada, né, vai ser injetada uma energia muito alta no circuito, tá? E o disjuntor, ele tem que interromper essa energia de uma forma rápida. Por quê? Porque interrompendo de uma forma rápida, ele vai fazer com que a energia que chegue nos condutores seja inferior à capacidade para a qual o condutor foi projetado, né? Então vamos supor que nessa curva aqui, né, que a gente está observando, olha, eu tenho aqui uma determinada quantidade de energia, tá? Imagina aqui que no eixo X, no eixo Y eu tenho energia, e aqui no eixo Y eu tenho uma determinada corrente, tá? O que eu estou dizendo é o seguinte, que se essa corrente aqui for pequena, tiver mais ou menos aqui, ó, nesse eixo aqui, o meu condutor ele pode suportar essa corrente indefinidamente aqui, porque essa é a corrente de trabalho dele, tá? Se essa corrente for pequena, ele vai ficar aqui nessa parte da curva, então aqui essa energia pode ir para o infinito aqui, né? Quer dizer que o tempo aqui é indeterminado, ele pode trabalhar aqui sem problema. Agora, se essa corrente for muito elevada, né, for uma corrente de curto-circuito, como está posta aqui, então a energia máxima que o condutor vai suportar ser dissipada é esse K quadrado, S quadrado aqui. Essa energia máxima, ela representa também o quê? Um tempo máximo, né, que o disjuntor precisa atuar. Ou seja, o disjuntor ele precisa atuar em um tempo que seja inferior ao tempo necessário para essa energia. Por quê? Porque se o tempo for maior do que o limite aqui, a energia dissipada no condutor vai ser maior do que esse K quadrado, S quadrado, e o condutor, por sua vez, vai ser danificado, tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui para a gente tentar entender melhor isso, pessoal. Antes do exemplo, tem aqui apenas a apresentação da tabela com o valor de K, né? Para cada tipo de condutor, de cobre ou de alumínio, a seção transversal aqui, né? Então, eu estou dizendo, por exemplo, no caso do condutor de cobre, ele tem uma temperatura inicial de 70 graus e ele suporta chegar numa temperatura até 160 graus, no caso de um curto-circuito, né? E para isso, o K dele vai ser 115, tá? Para ser usado nessa expressão aqui, 115 ao quadrado vezes a seção transversal do condutor ao quadrado. Talvez esteja um pouco confuso, mas vamos fazer um exemplo aqui agora em que a gente vai conseguir esclarecer melhor essa questão, tá? Então vamos pegar a mesma tabela que nós acabamos de fazer no exemplo anterior, né, em que a gente dimensionou esses
valores aqui de corrente nominal dos disjuntores. Então eu tenho aqui a mesma tabela anterior. E agora eu tenho o seguinte exemplo. Supondo que a corrente de curto-circuito presumida para os circuitos abaixo seja 3 kA. Tá? Então eu sei que quando tiver um curto-circuito ali em qualquer um desses três circuitos, a corrente de curto-circuito nesse caso vai ser 3 kA. E aí ele pede para determinar se o critério da proteção de curto-circuito estará atendido. Tá? Qual é o critério da proteção de curto-circuito que a norma coloca, né? É esse daqui. Ora, a integral de Joule do dispositivo, ou seja, a energia dissipada pelo disjuntor tem que ser menor do que a energia suportada pelo condutor, tá? Então a gente tem que calcular essa energia suportada pelo condutor e comparar com a energia que vai ser dissipada pelo disjuntor para ver se a norma está atendida ou não, tá? Então, inicialmente, vamos calcular aqui a energia, que eles chamam de integral de Joule, né? A energia suportada pelo condutor. Ora, eu consigo aqui consultar na tabela o valor de K para os condutores, né? Que vai ser exatamente 115, que é supondo aqui condutores de cobre, né? Com seção menor do que 300 mm², então o valor de K é 115. E aí eu vou fazer o quê? 115 ao quadrado vezes a seção transversal do condutor ao quadrado. Então 115 vezes 10 ao quadrado vai dar 1.322.500. 115 ao quadrado vezes 10 ao quadrado, a mesma coisa. E 115 ao quadrado vezes 2,5 ao quadrado vai dar 82.656. Tá? Então essa aqui é a energia em amperes quadrados segundos. Essa é a energia que o condutor suporta durante um curto-circuito. Agora, como saber qual é a energia que esses disjuntores aqui vão limitar, né? Para isso a gente tem que consultar, pessoal, curvas dos fabricantes dos disjuntores, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui para um disjuntor Schneider, por exemplo, eu retirei aqui do catálogo de um disjuntor Schneider, a curva de limitação de curto-circuito desse disjuntor, tá? Então vamos interpretar essa curva. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho no eixo X a corrente presumida de curto-circuito, que é esse valor aqui que foi dado na questão, né? 3 kA, eu tenho a corrente presumida de curto-circuito, e eu tenho no eixo Y justamente a energia que vai ser limitada pelo disjuntor, que é esse valor da integral de Joule aqui, tá? Já é dada em amperes quadrados segundos, tá? Cada curva dessa representa um determinado disjuntor com determinada corrente nominal. Então, por exemplo, disjuntores de 4 amperes é essa curva, disjuntores de 6 amperes é essa curva, disjuntores entre 8 e 10 amperes, entre 20 e 25. Então, cada curva dessa está representando um disjuntor com determinada corrente nominal. Então, para o nosso exemplo aqui, nós temos um disjuntor, por exemplo, aqui de 32 amperes, tá? Eu tenho um disjuntor de 32 amperes, então eu vou usar qual curva? Vou usar essa curva aqui, ó, que é a curva que vai de 32 até 40 amperes. Eu vou usar essa curva aqui, tá? E eu tenho uma corrente de curto-circuito de 3 kA, que já dá aqui no exemplo. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar 3 kA, eu tenho aqui 1, 2, 3, né? Então vai ser a partir daqui. E eu vou verificar exatamente em cima dessa curva, qual é a energia limitada por esse disjuntor. Então a energia limitada aqui vai ser quem? Vai ser de aproximadamente aqui um pouco mais de 10 mil, vai ser entre 10 e 20 mil, né? Lembrando que essa escala aqui do gráfico é bilogaritmo, né? Tanto no eixo X quanto no eixo Y eu tenho escala logaritmo, ou seja, ele vai, cada linha dessa representa uma multiplicação aqui 10 vezes, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, nesse caso aqui eu vou ter aproximadamente, né, entre 10 e 20 mil, eu vou ter aqui aproximadamente 19 mil amperes quadrados segundos, tá? Para o disjuntor de 32 amperes. Embaixo eu tenho um disjuntor de 32 amperes também, portanto vai ser o mesmo valor. E para o caso do disjuntor de 16 amperes, então eu vou vir nessa curva aqui, ó, que é a curva do disjuntor de 16 amperes, tá? Eu vou partir do mesmo ponto aqui, que corresponde a 3 kA, e vou chegar aqui nessa outra curva a uma energia de aproximadamente aqui 8.000 amperes quadrados segundos, tá? Então, se eu for comparar a energia que é suportada pelos
condutores com a energia que vai ser limitada pelo disjuntor, eu vou concluir o quê? Que a energia limitada pelo disjuntor é muito menor do que a suportada pelo condutor. Portanto, em todos os casos, o critério de proteção de curto-circuitos está atendido. Tá? Todos os casos está atendido. Esse disjuntor da Schneider aqui com essa curva é suficiente para proteger os condutores contra curtos-circuitos, ok? E aqui, pessoal, algumas considerações práticas, tá? Como a gente viu, a energia limitada pelos disjuntores é muito menor do que a energia suportada pelos condutores. Então, em instalações de pequeno porte, isso sempre vai acontecer, tá? A proteção contra curtos-circuitos ela estará atendida na grande maioria dos casos. Por quê? Porque os níveis da corrente de curto-circuito nessas instalações é muito reduzido e as exigências de construtivas dos disjuntores, né, segundo a norma 60898, ela já vai fazer com que a limitação de energia atenda essa questão do curto-circuito, tá? Então, para instalações residenciais de pequeno porte, a nossa maior preocupação para o dimensionamento dos disjuntores, elas têm que ser essa condição aqui, né, que é a corrente nominal do disjuntor, ela tem que estar entre a corrente nominal do circuito e a capacidade de condução de corrente dos condutores, né? Se a gente atender essa condição aqui, em praticamente todos os casos, as demais condições exigidas pela norma também estará atendida, tá bom, pessoal? Isso não quer dizer que a gente não precise olhar para as curvas de atuação e de limitação de curto-circuito dos disjuntores. A gente deve olhar para essas curvas, mas para quê? Para fazer a garantia da seletividade da proteção. Ou seja, você pode usar condutores que tenham curvas de atuação para uma mesma corrente de curto-circuito. Uma curva vai ter uma energia menor do que a outra, por exemplo, então isso quer dizer que um disjuntor vai atuar primeiro do que o outro e você garante a seletividade na sua instalação. Da mesma forma para a sobrecarga, né? Você pode ter um disjuntor que tem uma tolerância um pouco maior para uma mesma corrente de sobrecarga, então esse disjuntor ele tem que ficar a montante da sua instalação para garantir que a falta vai ser extinta por aquele disjuntor que está ajusante, a montante da falta e somente por ele, né? Nenhum outro componente que esteja mais a montante vai atuar também, porque senão você compromete a seletividade da sua instalação, tá? Então, esses são os principais critérios que nós devemos observar quando nós formos escolher os disjuntores para proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos numa instalação elétrica de baixa tensão. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre a proteção contra sobrecorrentes em instalações elétricas, né? Falamos aí principalmente sobre os disjuntores termomagnéticos, suas características e quais são os critérios que devem ser observados para o dimensionamento desses dispositivos na instalação. Na próxima aula nós vamos falar um pouco sobre a proteção contra sobretensões, tá? Nos vemos na próxima aula então. Até lá!